Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí as notícias do Sport, Náutico e Ceará, que entram em campo aí pela rodada de número 21 da Série B 2026. Nessa sexta-feira, o Ceará entra em campo, vai receber a Ponte Preta no Castelão. No sábado, o Sport visita o Vila Nova. E no domingo, o Náutico recebe o Atlético Goianiense nos aflitos. Vamos trazer aí as informações das três equipes, vamos compartilhar aqui no nosso canal para a gente reagir, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo dos grandes clubes do futebol do Norte, do Nordeste, você encontra aqui no nosso canal. Vamos aí para o vídeo. Fica até o final do vídeo. No final do vídeo eu vou trazer os jogos que acontecem hoje, os jogos dessa quinta-feira. Uma sequência de trabalho por aí. Partiu Nordeste, nossa primeira parada lá com Antônio Gabriel, chegando com as informações dos pernambucanos pra gente. Tudo bem, Antônio? Bem-vindo, amigo. Um beijo pra você. Beijo, Glaucio, para você, para o Donk, para o Jailson, para todo mundo ligado com a gente. Uma quinta-feira de sol forte aqui no Recife, ao contrário do que foi os últimos dias de muita chuva. E também de bastidores aquecidos, principalmente do mercado. Vamos começar falando sobre o Sport, que joga no sábado contra o Vila Nova. A gente já ouviu as informações do Vila agora há pouco com o Felipe. E o Leão Pernambucano vai para esse jogo sofrendo esse jejum de 9 partidas sem vencer na Série B. A última vitória foi na rodada 11, no clássico contra o Náutico. Vitória pelo placar de 2-0 no estádio da Ilha do Retiro. Desde então, os rubro-negros não sabem o que é uma vitória na competição. Para além da pressão por um resultado positivo, em cima do técnico Gilmar Dalpozo, que vai para o 6º jogo à frente do Leão Pernambucano, existe também uma pressão da torcida por contratações. Vários nomes foram colocados como nomes possíveis para o Sport, que o Leão estava em negociação, a gente trouxe alguns deles, mas até agora nenhum desses nomes de maior peso de fato acertou com o rubro-negro. Para se ter ideia, a gente falava sobre Tiquinho Soares, que o Sport está ali próximo de um acerto, que existia um otimismo, mas a negociação esfriou e o Sport deu por encerrada porque a pedida salarial do Tiquinho Soares foi muito alta para o Leão. Então ele não vem mais para o Sport. Essas frustrações estão deixando o torcedor realmente muito chateado com a diretoria, mas existe um nome que está acertado com o Leão, que deve chegar ao Recife nos próximos dias, que é o do Juan Alano, jogador de 29 anos, meia formado pelo Internacional, com passagem pelo Curitiba, 7 temporadas no futebol japonês e que estava no Ceará. Ele não teve minutos nessa temporada com o Vozão, por isso está rescindindo com o Alvinegro de Porangabuçu para acertar com o Sport Clube do Recife. Mais um nome que o Sport traz do futebol cearense. O Alano, portanto, está para acertar com o Sport como jogador livre. Daqui a pouco tem mais detalhes no site da ESPN. Sobre o Náutico, para se ter ideia, o Timbu joga no domingo, Dia dos Pais, contra o Atlético Goianiense, e se a gente pega o Náutico que entrou em campo contra o Atlético no primeiro turno, venceu por 2-1 lá no Antônio Ascioli, para o Náutico, provável que vai entrar em campo no domingo, Dia dos Pais, contra o mesmo Atlético, apenas 5 jogadores remanescentes dessa última partida. Isso mostra o porquê o Náutico vem tendo trabalho nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Um elenco que muda o tempo todo, o técnico Hélio dos Anjos vem promovendo muitas saídas do elenco do Náutico e muitas contratações também dentro desses últimos meses. Para esse jogo são alguns desfalques, Derek é um deles, jogador que pertence ao Atlético Goianiense, por isso, por força contratual, não vai enfrentar o Dragão, e o Reginaldo, lateral direito, vai atuar na segunda linha como um ponta, formando o trio ofensivo com o Cauã Maranhão e também com o Boraz, e a dupla de volantes do Náutico deve ser o Auremir, bastante criticado pelo torcedor do Náutico nessa temporada, junto com o Samuel. Náutico que vem de uma vitória nessa Série B, quer voltar a vencer, engatar uma sequência positiva, para quem sabe encostar um pouco mais no G6, na zona de playoffs dessa Série B, viu, Glaucio? Bom, Antônio, obrigada pelas informações, ótima sequência aí para você. A gente volta lá para o Ceará. Raíza Martins chegando mais uma vez aqui com a gente, com informações dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Bem-vinda de novo, Raíza. Oi, Glaucio, estou por aqui de volta agora para falar sobre o Vozão, o Ceará que finaliza a preparação hoje à tarde para encarar a Ponte Preta amanhã às 8h30 da noite na Arena Castelão. Jogo que ocorreria no estádio Presidente Vargas, mas a diretoria alvinegra entendeu que esse era o momento de tentar buscar essa reaproximação com o torcedor e encher o Castelão para poder trazer aquela energia positiva. Tá rolando promoção de ingressos, mais de 11 mil alvinegros já estão garantidos, promoção também que libera catraca para mulheres e crianças. O técnico Daniel Paulista busca essa primeira vitória em casa, já que
que vem de uma vitória muito importante de virada na rodada passada por 4-3 contra o São Bernardo. O Ceará que não vence em casa há basicamente 2 meses. A última vitória foi contra o Avaí na 12ª rodada. E para este jogo de amanhã já deve ter um desfalque, né? O Antônio antecipou aí muito bem essa rescisão que o Juan Alano está encaminhando com o Ceará. Mas o Ceará está se aproximando, já anunciará a 9ª contratação nesta atual janela. É o volante colombiano Edwin Murídio. Ele que está chegando para ser uma peça de reposição, mais um volante ali para esse setor de meio que o técnico Daniel Paulista pode contar para essa sequência da temporada. Só que o Daniel vai ter alguns problemas no setor defensivo para amanhã, porque o Luizão está se recuperando de uma lesão, o jovem Pedro Gilmar, zagueiro, está se recuperando de uma lesão de LCA, inclusive nesta semana fez a cirurgia, e o Éder, e além disso também, o Júlio César vão cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo amanhã. Então a tendência é que o Thalisson e o Luiz Otávio sejam os titulares amanhã na zaga para tentar segurar essa Ponte Preta, que vive um momento muito ruim, mas o Ceará que conseguiu respirar aliviado, né, depois dessa vitória que eu citei contra o São Bernardo, hoje está fora da zona do rebaixamento e entende que amanhã é um jogo primordial para começar essa arrancada diante do seu torcedor dentro de casa. Glaucio, volto com você no estúdio. Trazer aí agora, pessoal, os jogos que acontecem no dia de hoje, os jogos dessa quinta-feira. Teremos aí Copa do Brasil, 8 horas da noite, Vitória e Atlético Paranaense, Corinthians e Internacional. Aí teremos também Campeonato Amazonense Série B, Campeonato Gaúcho, Divisão de Acesso, Campeonato Paulista Sub-20, Liga Europa da UEFA, aí jogos eliminatórios, o Rangers entra em campo, PAOK, né? Benfica também, ó, tem jogo do Benfica hoje. Campeonato Argentino, União Santa Fé contra o Lanús. Liga Conferência da UEFA, jogos hoje também. Eliminatórias. Copa da Liga Inglesa, Bristol City e o Assal. Ligas Cup, também tem hoje aí. Campeonato Peruano, CONCACAF Caribe, Campeonato Boliviano e alguns amistosos que estão rolando aí no dia de hoje também. Tem muito amistoso, o Mônaco entra em campo, os times europeus se preparando aí para a temporada. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.